boa noite, paz e graça. Fazendo uma live aí no meio da semana, que não é do hábito, sempre é sexta ou quinta-feira, mas diante das circunstâncias, a gente está escutando algumas coisas aí, das pessoas que ainda persistem em seus pensamentos, em suas ideologias, de julgar as coisas que acontecem pelo entendimento que possuem, por aquilo que ouviram, frequentaram, e enraizado está no coração, achando que acontece isso ou aquilo decorrente do comportamento da pessoa por sua profissão de fé. Ou seja, ele crê, daí ele está protegido, nada vai acontecer. Se acontecer é casualidade, Deus quis. Foi necessário. E se acontece algo com aquele que já diz que não crê, que é o ateu, que não crê, diz que não crê, de acontecer alguma coisa é porque ele não creu e aconteceu. Uma morte, uma tragédia, algo inesperado. Por esses pensamentos que as pessoas ficam julgando as outras pessoas, que me fez hoje vir aqui, juntamente com tantas outras pessoas que estão conosco nesse momento, nessa ocasião, e tantas outras pessoas também que acredito que não concordam com esse pensamento, com essa atitude, embora que as pessoas tenham a liberdade de pensar e falar aquilo que pensam, assim como eu estou expressando o meu pensamento em relação àquilo que penso, e eu creio. Só que a minha crença não é para machucar, pisar as outras pessoas que não creem. Eu acredito, sempre tenho dito isso, que não é por carregar um livro, uma Bíblia, ou por usar um comportamento de estereotipado, externo, de roupas e vestes, ou para demonstrar uma vida reta perante a sociedade, mascarada, muitas vezes, dentro de uma hipocrisia, de uma demagogia, dentro de uma falsidade, para professar uma fé, uma religião como se fosse um jugo pesado, uma canga. A minha liberdade é condicionada pelo Espírito que age no meu coração. E assim, dessa forma eu creio. Agora, por atitudes de muitas pessoas que se dizem crentes, que creem e apontam, acusam, julgam e lançam no inferno pessoas, porque acham que ele está dentro de uma geografia, ele está na bolha, ele está salvo, ele vai lançando todos aqueles que não estão na bolha, que não se comportam igual a ele, para o inferno. E dentro disso aí, nós entendemos Cristo, que ele morreu por todos. Não morreu por uma religião. Ele morreu por todas as pessoas, por todo aquele que chega até ele, mesmo que ainda não precise professar pela boca, mas pelo coração, por suas atitudes e pelo seu entendimento. E ainda o profeta diz que os loucos encontrarão esse caminho. E muitas pessoas de raciocínio diz que é prático, que estão dentro de uma teologia sistemática, porque aprenderam dentro de um currículo escolar, ou dentro de um banco de tanto tempo, dentro de uma congregação. E agora, quando eu falo isso, eu não estou aqui também julgando as congregações, as lideranças, que nós sabemos que existe muitos bons pastores, muitos bons líderes, padres, pessoas que falam do amor de Cristo, e os frutos acompanham. Em Mateus 7,20 fala que pelo fruto tu conheces a procedência da árvore, de quem está falando. É a produção e a consequência. E eu conheço muitas pessoas assim. Conheço pessoas que vão nos ambientes e são santas,
Agora não porque estão fazendo algo de forma sobrenatural, não, santas no seu procedimento normal, natural do seu cotidiano, sem querer troféu, medalha, honra ou mérito por isto, mas dentro de uma coisa muito prática, tranquila, equilibrada, sem fundamentalismo religioso. Eu poderia pegar aqui várias referências de vários autores, os hebreus que falam da ordem Melquisedeque, o sumo sacerdote, que ali é interpretado pela pessoa de Cristo, que é a ordem de Melquisedeque, que veio do nada e ninguém sabe para onde foi. E Tiago, que fala em sua carta da fé da pessoa que não corresponde com obras. E obras não é obreiro, não é tirar escala. Não é concorrer, não. E nem carregar pedra. Ou seguir o andor e fazer procissão. A obra que se fala é a prática da caridade, o amor. Ele tanto fala que diz a verdadeira religião é servir os necessitados, as viúvas e os órfãos nas suas fraquezas, nas suas moléstias. E ainda ele vai mais adiante, diz, olha, em Tiago 2,19 ele diz, até o demônio crê e treme com o nome do Senhor. Então, crer, até o demônio crê. Agora, no comportamento das pessoas que nós entendemos o caminhar dele na sua existência. E é no trato, é nas relações com as outras pessoas que nós demonstramos isto. Então, coisas que aconteceram, eu falei no outro encontro que nós tivemos aqui, juntamente com vocês, desculpe eu estar de pijama, que eu não estava interessado hoje em fazer uma live, não estava, mas diante das coisas que estão falando na mídia aí, e tem mais pessoas assim que estão falando também para que as pessoas entendam, compreendam, tenham um raciocínio mais peneirado, olhando para si e não olhando para os outros e acusando as outras pessoas porque diz, o cara morreu porque era ateu, deu um acidente com ele porque o cara era ateu, porque tinha falado mal de uma liderança, que não se fala do ungido do Senhor. Aí tem outro testemunho que fala de uma pessoa, de um ungido, que ele entende, que eu entendo de ungido, é uma pessoa que estava batendo palma na frente da casa de uma pessoa no dia de chuva. E ele foi lá, atendeu essa pessoa no dia de chuva, foi até o portão para atender essa pessoa. A pessoa pediu um trocadinho para comprar um pão. E ele voltou dentro de casa, a nota menor que ele tinha era R$100. Ele não tinha trocado para dar para aquela pessoa necessitada. E aquele valor que ele tinha, ele deu de bom grado para aquela pessoa que bateu no portão. E aquela pessoa, dentro da sua humildade, da sua necessidade, abençoou aquele que dava numa oração. E ele sentiu um refrigério na alma na oração daquele que pedia. Aquele que deu, recebeu, e aquele que recebeu também deu. E houve uma troca de amor ali. E depois ele falou que naquela pessoa que ele ajudava, ele viu um ungido de Deus, que era uma pessoa que era um andarilho. E agora tem pessoas que estão nos holofotes, nos grandes púlpitos, que fazem shows e mentem para as pessoas, e as pessoas seguem, dão tudo que tem para aquela liderança e diz, olha, que não fale mal dele porque ele é ungido do Senhor. E tantas besteiras que essas pessoas já falaram, e até então Deus, na sua onipresença e onipotência e onisciência, não tocou nele. Ou seja, se acontecesse alguma coisa com ele, era porque era a hora, que era o momento. Mas até então, Deus, que seria o Deus cruel, vingativo, para muitos crentes de plantão é isso, o raivoso, o Senhor da Justiça, e ele é mesmo. Só que não dessa forma de mortandade, de justiceira humana, que está caracterizado em alguns corações com ódio. E eu já falei aqui da mesma questão em relação a Jonas. Você queria que o povo de Nínive morresse, porque achava que aquele povo não ia entender, e entendendo, Deus seria misericordioso com aquelas pessoas. Mas ele queria ver
as pessoas mortas. O ser humano é assim. Nós, humanos, somos assim, infelizmente. Então eu trago essa mensagem hoje sobre os crentes que estão julgando os ateus e o comportamento disso na prática da existência do amor. Aí Tiago, vai ler Tiago, entenda Tiago na sua mensagem. E Paulo, quando fala sobre a questão das obras e da fé, ele não está contrariando Tiago, nem Tiago contrariando Paulo. Paulo está falando das obras da carne, da lei, do rito, das caixinhas, dos degrauzinhos para cumprir promessas, para, segundo o olhar do homem, da mesma forma que aquela mulher lançava o que tinha as dracmas que tinha na oferta do templo, deu tudo o que tinha. Mas aqueles fariseus, quando davam alguma coisa, queriam tocar essa trombeta para que vissem o que estava dando. Isso é hipocrisia, falsidade. Ele já recebeu a parte dele ali. Então a tua mão esquerda não sabe o que faz a direita, assim a direita não sabe o que faz a mão esquerda. Então nós temos muitas pessoas que estão praticando o amor, estão ajudando as pessoas, que estão praticando a verdade e a justiça, sem dizer que crê. Porque dessa maneira que algumas pessoas estão ensinando, deturperando o Evangelho, como se fosse um mercado para enriquecimento, as pessoas estão deixando de crer em Deus, mas praticando o amor dentro do coração, que Paulo ainda diz. Não ouviram, não foi explicado, mas estão praticando o amor porque está gravado o Evangelho dentro do coração. A boa nova chegou nesses corações. Então, só para esclarecer aqui, eu vou ler uns 2 versículos aqui do texto, para que em cima disso a gente tenha uma melhor compreensão. Você pode falar diversas coisas, eu posso buscar referências em vários textos sagrados, professando Cristo, dizendo que creio, e andar nesse caminho, e não sou melhor do que ninguém. O ensino anterior que eu falei ali, das tragédias que está acontecendo e onde é que está Deus, volte lá e olhe. E hoje, dando a sequência nisso aí, porque as coisas que estão acontecendo acontecem com todos. Daí já se levanta um aqui e outro lá para dizer, aconteceu com aquilo com fulano de tal porque ele não acreditava em Deus. Julgando, sempre julgando. Leia Mateus 7, sobre julgar os outros, tirar o cisco do próprio olho para ter condições de visualizar o cisco do olho do irmão para ver melhor. Da mesma medida que tu estás medindo, tu vai ser medido. Nós não viemos para esse mundo para isso aí, não. Nós viemos para servir. Jesus mesmo disse, eu vim servi-los. E seguir a Cristo seria mais ou menos entender Cristo, servindo também. Em Isaías 29:13, depois Jesus repete essa parte, em Mateus 15:8, que estavam professando, crendo, professando amor a Deus, e Jesus dizendo em Mateus 15, professando amor a Ele naquele momento, com a boca, mas o coração era iracundo e distante dele estava. Isaías complementa que tem feito das vossas religiões um ensinamento puramente humano, somente isto. E com louvores e com orações repetitivas, mas sem valor nenhum, porque não era com amor, não vinha do coração, mas só saía da boca. E pelos frutos se conhece a procedência de cada árvore, de onde vem, qual é a origem. Eu vou ler um texto aqui, para não ser muito extensivo. E está tocando aí, está escutando bem baixinho aí, é Alves Gospel.
Elvis era um cantor gospel que cantava nas igrejas presbiterianas, né? Batista. Aqui. Mateus 21, 28. Depois tem antes do batismo de João, depois tem essa parábola dos dois filhos. Que vos parecem? Um homem tinha dois filhos. Se dirige a um, que é o primeiro, né? E diz a ele: vai trabalhar hoje na minha vinha. É uma imposição. Vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Ele, no momento, não quer, ou seja, ele nega. Mas depois ele se arrepende e vai. E dirigindo-se ao segundo, também falou a mesma coisa. E esse disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Aí é perguntado: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí disseram-lhe aqueles que eram indagados, né? O primeiro. Eles responderam a Jesus. Então ele diz: em verdade eu vos digo que os publicanos, que as meretrizes, entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes. Mas os publicanos, as meretrizes, creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois se arrependeram, para arrependendo assim crerem. E aqui, quem está falando isso é Jesus. Não é um homem comum, é Jesus que está dizendo isto. Eles estavam julgando as pessoas por seu comportamento. E aquele que falou que ia fazer o trabalho não fez. O outro que disse que não ia, foi. E quando se fala sobre o coração, sobre o que fala a boca, é o que o coração está cheio, mas existe a falsidade. O coração está cheio de ira, o coração não crê, o coração está voltado para outras coisas, a boca fala somente para que os outros escutem o seu comportamento, para enganar o público, as pessoas que estão perto. Mas o mistério de tudo isso é o Deus, eu sou, o Espírito, o grande Espírito, que sabe, que antes mesmo que fale alguma coisa, já sabe do teu pensamento, do meu pensamento, do nosso pensamento. E, devido a isto, a nossa fala, nosso diálogo hoje referente a isso, é o nosso comportamento da nossa vida na sociedade, é o que corresponde àquilo que somos e cremos. Ninguém precisa estar com a bandeira de estandarte levantada para dizer que está dentro de uma denominação ou que crê. Ninguém precisa botar também uma camiseta dizendo que não crê. Agora, tem muitas pessoas que estão praticando o amor, a justiça e a verdade sem dizer que crê. E ainda dizendo que não crê em Deus da forma como Deus é apresentado para eles, pela história e pelo comportamento daqueles que se dizem cristãos. Você vai na história, você vê que vários tipos de religiões, que vários tipos de crenças e vários tipos de denominações e de ídolos para esses grupos de crentes ou não crentes ou pagões, sempre tinha algum líder, algum nome que era dado, e todos eles matavam e morriam em nome daquele Deus a qual eles reverenciavam, e inclusive o Deus dos crentes, inclusive o Deus dos judeus, os deuses destas pessoas que se dizem cristãs. Ao longo da história eles matavam umas às outras pessoas em nome de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. E devido a essa circunstância da história, e muitas vezes relatada também na antiga aliança, dos povos se matando, se degladiando, em nome de Deus.
E Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz. O comportamento nosso que ele caracteriza a nossa vida. E quando as pessoas ainda não entendendo Deus da sua forma simples em Cristo Jesus, existe esses problemas relacionados a estar julgando e lançando as outras pessoas no inferno e achando que o céu é somente para ela, que ele imagina que se vir hoje de tudo que aconteceu pela misericórdia, claro que pode ser salvo, mas o outro não, porque o outro não disse que cria em Deus e professava que era ateu. Agora, dentro do anonimato, ele fazia muito mais coisas do coração voltado para Deus do que pela boca daquele que confessava dizendo que cria em Deus e não fazia nada em relação ao seu comportamento com o próximo. Isso é entendimento da mensagem. Agora, se você vai ler a Bíblia e entendendo ela pela chave interpretativa de Cristo, que é a chave hermenêutica que eu vejo, que compreendi dessa forma há uns 5 anos atrás, faz pouco tempo que eu aprendi isso. A chave interpretativa da Bíblia, da chave hermenêutica, é Cristo, que me dá a interpretação dela da velha aliança e da nova aliança, é Cristo. Eu vejo Cristo em todas as palavras. Se eu não ver Cristo, é um livro de história, de narrativas que aconteceram, da circunstância, da maneira como aconteceu, pela característica humana. Agora, dos outros fatos, eu olhando para Cristo, a mensagem é para Jesus, o consumador da minha fé. E se eu entendendo Cristo dessa forma, esses reteté, esses encontros de fogo pirotécnico, né, que é a pirotecnia que eles fazem nos movimentos teatrais, de incitação, de simulação, de hipnose e de sugestão, é uma coisa compulsiva e não há conversão, e não há evangelho, e não há entendimento. E aí se caracteriza esses movimentos, a qual aquela pessoa que vive da sua forma natural, do seu cotidiano, vai para o trabalho, aproveita a natureza, vive com sua família, tem o seu lazer, olha para esses grupos, como é que ele vai crer em Deus? Ele vai dizer, nesse Deus apresentado por esses grupos eu não posso crer. Mas dentro da existência deles, eles estão praticando, muitos deles estão praticando muito mais virtudes dentro do seu coração, do Evangelho enraizado e marcado no coração, por aquilo que passou no espírito deles, por alguma pessoa que passou na mesma forma daquele mendigo, daquele andarilho que bateu no portão, que numa oração simples abençoou aquele que lhe deu mais do que ele precisava naquele momento. E naquela pessoa que saiu com a simplicidade, abençoou aquele que deu. E aquele que deu sentiu-se abençoado e abençoou aquele que saiu. Sem falar nada de crer ou não crer, de ser crente ou não ser crente, simplesmente de gestos de aproximação, de solidariedade humana um para com o outro. Quando nós chegamos a um ponto no livro da Revelação de João, o Apocalipse, que para quem não consegue ler o Novo Testamento e não entender a Nova Aliança, não entender o Evangelho de Cristo e nem as cartas de Paulo, vai ler Apocalipse, vai ficar confuso. Vai criar um turbilhão na sua mente e também não vai entender nada. Mas se você ler, entender as outras partes, entendendo Cristo nessas mensagens e vivendo ela na sua existência, sem colocar a autoculpa, sem querer se autoflagelar, ou querer fazer sacrifícios para querer dizer que teu sacrifício é maior do que o sacrifício de cruz de Cristo, tu estás muito errado. Aí no Apocalipse, no capítulo 13, do 1 ao 10, fala de uma besta que emerge do mar e outra que emerge da terra. São duas características humanas que fala de besta,
do mar e da terra, que nada mais é do que dois fatores dominantes na terra, pelos falsos, pelos que praticam a iniquidade, a maldade, a corrupção do gênero humano, dentro de duas características, que estão matando as pessoas, que estão destruindo a sociedade. Pessoas no meio destes setores, que matam, que destroem todo o sistema. Agora, claro que tem o bom em todos os lugares e tem o mal em todos os lugares. E nesses lugares é o que acontece com maior fervor. E o exemplo disso é as coisas que acontecem nas guerras dentro da humanidade. A questão do fanatismo religioso, a questão das ideologias políticos partidárias. Então, a besta do mar é a política e a besta que emerge da terra é a religião. E isso, quando você entender isso, desde o princípio ao fim, nós estamos no meio de toda essa história. Agora, graças a Deus, dentro da simplicidade do Evangelho, né, meu bichinho? É? Mais ou menos por aí, né? Ela está nos, tá nos afazeres dela ali, que ela pegou a encomenda, fora de estação, dentro da estação, ela está fazendo os trabalhos de tricote, agora está fazendo uns turbantes. Eu falo tricote, ele sabe que o tricô, o crochê, as agulhas, né? Agora, né? E agora está fazendo uns turbantes ali, uma encomenda que ela está fazendo. Bom, é simples. É simples. Agora que eu vejo, eu vou mudar, não, o mundo? Não, eu vou mudar, a princípio, o meu comportamento. Se eu conseguir manter-me firme no meu comportamento, a minha casa, eu já estou satisfeito. E se alguém entender isso da mesma forma e achar que é bom, conveniente amar e não julgar, porque todos nós seremos julgados, e não dizer que aquele que é ateu vai para o inferno, ou que só ateu aconteceu uma tragédia com ele porque ele falou mal de alguma liderança evangélica, sei lá, e fica dizendo que aconteceu porque ele não é crente. Pá, mas estou louco, eu estou fora desse evangelho aí. Não é por aí, não. Eu não creio dessa forma. Hein? Pelo amor de Deus. Você ainda não se converteu, não entendeu. É Pedro ali teimoso. É Pedro negando Jesus. Mas ainda nós, pela misericórdia do Senhor, poderemos ser alcançados. Pela graça em nossos corações e ser uma nova criatura, viver de novo e ter essa convicção. É mais ou menos por aí. É simples. Criaram ritos, criaram coisas para afastar as pessoas cada vez mais de Cristo. Escadinhas, portinhas, degrauzinhos, sabe? Coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. A porta é estreita e eles estreitaram cada vez mais. Cada vez mais estreitando, o homem estreitando. É aquilo que Isaías fala. A religião é somente uma questão dominante do homem para ter os seus grupos. Agora, em cima disso, tu sabe que em todos os lugares pode ter o filtro de pessoas que têm um comportamento legal, bacana, e estão aqui, estão lá, e estão recebendo a bênção porque Deus passa por cima dessas ignorâncias humanas e vai abençoando um e outro. Porque se fosse olhar para a nossa ignorância, se fosse pelo fogo consumidor, que alguns acham que só pega naquele que não crê, todos nós estávamos exterminados. Porque não tem um santo. Não tem um que não tenha pecado, não tem um que não tenha se afastado, não tem um que possa dizer que não tenha errado com o seu próximo. Agora, dentro dessa simplicidade, entendendo o Evangelho, no amor, na pacificação, em Cristo, olhando para Cristo, olhando o caminhar de Cristo, observando as suas palavras, aquilo que ele fazia, a compaixão, a misericórdia, e agora você quer altares de ouro, de luxo, e carro importado, e avião particular, e quanto tu me paga para fazer um show, e quanto tu me paga para levar a mensagem, e dizer que é profeta? Tu é um homem carnal, mulher carnal, envaidecido pelo presente século, envolvido pela corrupção do gênero humano, e acha que está fazendo algo, tu está só querendo caindo cifrões e cifrões e cifrões
no teu cofre. E como é que as pessoas vão crer nesse Deus daí? Tu só tem que ser ateu, apresentando Deus dessa forma. Aí tu vai nos frutos. Aí tu vai em Mateus 7, em Isaías 29:13, em Mateus 7, 20, 15, 8, em Mateus 7, 1 ao 2. É simples. Não dificulte mais. Tem tantas e tantas placas denominacionais que cada um parece que quer saber mais do que o outro. E nós somos tão pequenos, tão falhos. Aqui somente mais um que pouco sabe. E o que pouco sei, entendo assim, dentro daquilo que entendi do Evangelho, como uma boa notícia a ser dada. Um coração aberto para amar e perdoar e pacificar, e sabendo que eu sou julgado e por isso eu não posso julgar. Falho sou, e as pessoas também falham, e muitos pecadores, como Jesus falou, que todos nós somos, muitos publicanos, aqueles que não professam fé nenhuma, aquelas meretrizes que são as prostitutas que Jesus está falando, entrarão na tua frente, na minha frente, no reino dos céus. Por quê? Porque o coração deles se converte em Cristo, em amor. É assim que eu creio. Misericórdia. Misericórdia. Eu vou ler o nome de algumas pessoas que estão aqui nos assistindo. Já vou encerrar aqui porque já deu 35 minutos o nosso papo aqui. Valdir Ferreira Rodrigues, seu Valdir, fotógrafo. Julie Oliveira, a minha sogra, a dona Nelly. Tua mãe, bichinho, entrou ali, ó. Entrou, dona Nelly, um beijo no coração de vocês aí. Meu sogro aí que fez uma cirurgia recentemente, está bem, está em casa, forte, Deus abençoe. E Diego Teixeira da Silva, Vilmar Bobsin, comunicador da Rádio Clube do Povo. Aqui está saindo som, né? Aqui está saindo som, né? Está bem audível. Um beijo aí, um abraço no teu coração. Arley Hoffman, Jussi Machado, Vera Lúcia Fantinel. Tem mais aqui. Boa noite, Vilmar. José Carlos da Rossi. Amém, irmão? Aí, colega bombeiro. Catarina. Glicimar Ardanaz. Eu creio na palavra, amém. Nós cremos nessa palavra. Ronaldo dos Santos, colega da DP. Um abraço aí para ti, Ronaldo. Tua família. Kellen Borges. Sanábia Nunes, a irmã Sanábia, lá de Gravatei, que morava aqui em Terra de Areia, filha do irmão Paulo e da irmã Sandra. A Nelza Jacob, isso aqui é a Nelza Jacob, acho que é a tia dela. A Matheus Duarte, Valdinete Valim, a irmã Valdinete, ali do bairro Serraria. Vera Lúcia Becker, Daniel e Michele, Carlos de Lima Quadros, Cirlei Vieira, uma Cirlei, do pastor Juvenilo. Mara Rosélia Jardim, uma dona Mara. Leandro Eberhardt, Daiane Gabriel, Luigi Straghini Freire, Jerusa Quadros, Marcelo Oliveira, Glória Regina, Giovanni Menger, Jurandir Blaine, minha prima Romilda, está desde o começo aqui assistindo. Wesley Santos e Edson Machado, Fabiano Vitti. Fabiano Vitti gosta do Êxodo 23, versículo 12 e 13. Muito bem, Fabiano. Entenda dessa forma a mensagem interpretativa da chave hermenêutica por Cristo Jesus. Legal que a Bíblia se completa, pois sacrifica um cordeiro no dia 14 de um mês de Abide, no Egito, e o Yeshua, que é Cristo, né, morreu também no dia 14 do mês de Abide. Johnny Santos, João Batista, Fábio Vitti. Estudei hoje o grande amigo, a grande prostituta e as suas meretrizes. Tu
estava lendo o Apocalipse, então. É como eu disse, né, amigo Fabiano? Paulo, como começava a falar com alguns que estavam perto dele, estava dando pãozinho com leite molhado, que era mingauzinho, porque não poderia dar uma comida mais sólida. Eu tenho acompanhado aqui os ensinos para que aos poucos as pessoas vão absorvendo, entendendo e mastigando esse evangelho. Maria de Lourdes Martins da Silva, Guia Santos, Marcelo Henrique, Luciana Gomes, minha cunhada, tua irmã, né? Sim, essa é. Beijo no coração. Eliane Lima, Heraclides Ribeiro, Leno Coimbra, a Eliane Lima amou aqui, ó. Aristides Baixo Feijó, Leno Coimbra, Jesus andava entre os leprosos e não os de carro importado. A Bíblia é o caminho, as pessoas buscam as respostas nas coisas que vê, com os olhos e não com o espírito. Verdade. Verdade, Leno. É isso aí. Jorge Santos, Rafael Porto e a professora Deli, nossa amiga. Um beijo no coração de vocês todos aí. Então tá. Vamos lá, boa noite, Deus abençoe. Obrigado pela paciência de nos escutar. Foi só um breve. Eu não cito nomes de pessoas que eu não quero me promover em cima de nome de pessoas a qual as pessoas que estão falando sobre esse assunto. Tanto daquele que está apontando quem é, que aconteceu, e daquela outra pessoa que se diz que é ungida que não deveria falar dela. E aqueles que estão lá de fora como plateia, dizendo que aquele foi, que aquele não foi, que esse é assim, que é assado. Que são os olhos dos homens julgando umas às outras, e que isso não cabe para nós. O nosso comportamento condiz com aquilo que somos e onde vamos, devemos levar a nossa transparência do nosso ser, sem máscara, sem hipocrisia, mas dentro da simplicidade, do amor, se assim você crê, se assim você acha que é, se você tem certeza e convicção de que amar é o melhor caminho para todos nós. Então, vai aqui.